Olá, hoje temos um Logos Biocast pão de queijo, muito especial. Vocês vão ver uma coincidência aqui, mas a gente só vai revelar um pouquinho depois para vocês. Aguardem, porque é uma surpresa indescritível. Então, queria dar as boas-vindas a Fred Pereira, a Laís Júnior, meus companheiros contemporâneos da época do Hospital São Geraldo, da Federal de Minas Gerais, e nos idos aí da década de 90. Então, vamos partilhar algumas histórias dessa época, onde aconteceu a grande revolução da oftalmologia, entre a década de 90 e os anos 2000, e também revelar para você o que nos une em termos de tecnologia aqui nessa mesa. Tem uma surpresa aí para vocês. Então, seja bem-vindo, Fred, bem-vindo, Alaí. Obrigado. Né? Prazer. Então, assim, Fred, conta um pouco da história do São Geraldo, da influência especificamente de todos os preceptores da nossa época, porque a grande maioria estava na ativa, né? A experiência do contato mais direto com o Dr. Fernando Trindade, nós três somos discípulos direto dele, e como ele conectou naquela época uma coisa no exterior tão distante, porque hoje com a internet, WhatsApp, mídias sociais, parece que você está lá. Mas naquela época, quando a gente via que ele colocava aqueles VTs dos prêmios JASCA dentro da mala, fisicamente levava para a gente, parecia um mundo muito distante que ele estava tentando conectar. Então, conta um pouco da questão do São Geraldo, pode ser até desde a época do Hilton Rocha um pouco assim, um overview de Minas e dessa conexão da ciência aliada ao academicismo, né, que até deu o Anel de Ferrara, Extra Focus, mais recentemente a Galaxy. Quer dizer, não é uma coisa, não é uma coincidência, existe uma sincronicidade. Sim. Nós vivemos um período muito interessante nessa época que a gente teve junto lá, né? Eu cheguei lá um pouco antes de vocês, eu comecei no São Geraldo em 93, meu primeiro ano de residência. Foi o ano que o professor Hilton Rocha faleceu. No primeiro ano de residência, o meu pai chegou a trabalhar com o professor Hilton Rocha na fundação. Meu pai trabalhava com marketing, ele fez algumas coisas da Fundação Hilton Rocha na época, então ele tinha uma relação com o professor. Eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente. A gente sabe toda a história do professor Hilton Rocha no São Geraldo, pelos nossos preceptores, nossos professores, tudo que foi construído lá, que inclusive projetou Minas Gerais e Belo Horizonte no cenário da oftalmologia brasileira e mundial. E nós pegamos aí já uma outra fase lá, com o Dr. Nassim, Calixto, o professor Fernando Orefse, o professor Fernando Trindade, o professor Eduardo Soares, que são grandes ícones de várias áreas diferentes, o Dr. Anderson, né, no estrabismo, que formaram toda a escola de oftalmologia do São Geraldo, que perdura aí até hoje, né? E na minha época, na época que a gente estava lá, no meu segundo ano de residência, que foi em 94, foi quando chegou o primeiro FACO lá no São Geraldo, e foi o primeiro FACO no serviço público também, em Belo Horizonte, pelo menos, e a gente começou a fazer, né, com toda a inovação do professor Fernando. Ele tinha já, naquela época, não existia internet dessa forma, não tinha nem telefone celular, aqueles tijolões que só faziam ligação, né? Imagino. Só telefone, então só servia para conversar. E ele já fazia, logo que ele inaugurou a clínica nova dele, já foi aí, talvez 95, já não lembro mais, ele queria saber. Onde ele tinha um espaço, um auditório, que a gente fazia reuniões semanais para assistir vídeos do Video Journal, do Bob Osher, em VHS naquela época. Hoje muita gente nem sabe o que é VHS, né? Então ele tinha as fitas de VHS e a gente via esses vídeos, discutia, ele via as cirurgias dele gravadas, ele começou a produzir vídeos para os festivais da ASCRS, né? O primeiro prêmio que ele ganhou lá foi um trabalho que a gente desenvolveu junto com o BM, com o professor Cronenberger, que tinha voltado de Nova York, de um fellow de pesquisa que ele fez lá. Isso já foi um pouquinho mais para frente, 96, 97. Eu peguei essa. Você já estava lá. Uhum. E ele trouxe o BM, nós começamos a fazer o BM nos primeiros casos de ICL que estavam sendo implantados, já começando os primeiros implantes, as primeiras versões de ICL, o Dr. Fernando fazendo lá. E eu estava fazendo os UBMs nos casos dele, e ele montou o vídeo com a experiência que ele estava tendo nesses casos, e foi o primeiro Grand Prize que ele ganhou lá na ASCRS, né? Depois ele já virou essa coleção que ele agora continua com o Bruno e o Cláudio também, né? Continuando a
a geração. Essa estagnação, só um parêntese, do Moracosa, né, foi identificado nessa época dessa pesquisa que você ajudou a conduzir. Não tinha o furinho central ainda. E aí induziu depois, né, a possibilidade do furinho central, porque uma das causas da catarata, quando o Volta estava ok, era a estagnação do Moracosa. Então, essa correlação desse trabalho é que no futuro depois gerou o furinho, que evitou a iridectomia, e também melhorou o fluxo do Moracosa, né? Foi bem interessante. E isso foi interessante que o UBM, né, que foi um exame que na época era completamente novo, né? Não era um UBM de campo estreito, era só 4x4 milímetros. Não estava sendo estudado para isso. E depois o UBM deu uma caída, porque primeiro o fabricante do UBM era uma empresa chamada Paragon, que depois mudou e acabou. E ficou meio esquecido durante o tempo, até que apareceu o ACT. E hoje o UBM voltou de novo, né? O Zaldívar montou o ICL Guru com o UBM novamente, né? Porque o UBM tem uma vantagem sobre o OCT, porque ele consegue enxergar por trás da íris, como o OCT não enxerga. Então, para ICL, o UBM tem uma superioridade, tem uma resolução um pouco menor, mas, por outro lado, você enxerga estruturas que o OCT não vê. Então, a gente já tinha isso lá naquela época, lá na década de 90. 20 e tantos anos depois, começando a ver. Muito legal. O UBM, na minha época, lá era mais ou menos o bicho não era nem 7 cabeças. Gerou algumas teses de doutorado lá, né? Gerou algumas teses. Legal. Né? Sim, aí você estava continuando aí falando dessa experiência do Dr. Fernando, né? Para quem não sabe, o Dr. Fernando fez um estágio por alguns anos, né? No epicentro da facomulsificação, né? Que é no New York Infirmary, junto com o Kelman, que é o inventor da facomulsificação, né? Então, ele estava no epicentro dessa mudança tecnológica que perdura até hoje. Quer dizer, nós estamos falando aí 25 anos depois, mais de 25 anos depois, a gente utiliza praticamente a base é a mesma com equipamentos. E aí, como é que foi esse... O do Fernando ele trouxe uma revolução para o Brasil, especialmente em Belo Horizonte, com cirurgia ambulatorial, que era uma coisa que não se fazia, com implantes de lente intraocular, que na época... isso já foi antes de eu chegar lá, né? Ele que conta as histórias, a gente sabe também, né? Os primeiros implantes foram combatidos ferozmente, né? Pela toda a academia na época, né? Já aconteceu com o Ridley, mas mesmo depois que as lentes já começaram a ganhar mais projeção nos Estados Unidos e na Europa, ainda na hora de chegar no Brasil era uma coisa meio assim contestada na época, né? A gente não imagina todas as dificuldades que esse pessoal enfrentou para a gente ter o que a gente tem hoje, né? Hoje a gente imaginar uma cirurgia de catarata sem lente intraocular é um absurdo, né? E hoje o que a gente tem com lente intraocular não é mais a correção da catarata que a gente vê. A gente quer qualidade de visão, a gente quer visão em todas as distâncias. Então, você vê que nesses 40 ou mais anos aí, né, 50 anos, muita coisa mudou, né? O pessoal que está começando hoje não tem muita noção de como que foi lá para trás. A própria facomulsificação, né, também já foi uma dificuldade grande para ser introduzida. E a lente que o Dr. Fernando colocou foi produzida na Medfactor, né? Uma das primeiras lentes, pelo menos. Quer dizer, aí já tem uma correlação também com a indústria, né? Você tem um academicismo, né? Com indústria, né? Eu acho que esse cenário, só movendo um pouco, queria ouvir um pouco o Alaí também, que é um grande empresário de Divinópolis, tem esse overview bacana, eu acho que você tem esse mindset. Olhando por cima, assim, um overview, como é que você conecta esse ecossistema, entendeu? Entre academicismo, inovadores e, ao mesmo tempo, a indústria ali puxando tanto a engenharia elétrica, né, que acaba tendo físicos ópticos especializados em lentes intraoculares pela demanda, como também dentro do ambiente de São Geraldo daquela época para agora, né? Incluindo o professor Paulo Ferrara, que também gestou o Anel de Ferrara lá nos intramuros do São Geraldo. Antes de eu lá ir falar, até lembrar do nome, você falou da Medfactor, tem que lembrar do Dr. Emir, que é um discípulo do Dr. Fernando, do professor Adilton Rocha, né? Sim. Que também foi uma mente fantástica para gerar o desenvolvimento da parte industrial também nessa área nossa. Né? Ele foi nos Estados Unidos, né? E pegou o torno, e os primeiros tornos de lente de contato ele levou para Belo Horizonte, que seria uma indústria incipiente, para depois montar a Medfactor e a continuidade com Marcelo Soares. Bom,
eu sou contemporâneo. Eu falo contemporâneo porque a gente ficou na mesma época de São Geraldo, das transformações e tudo. Eu entrei um pouco depois, né? Eu entrei, sou mais novo. Ai, que bom. Entrei no ano 2000, fiz minha formação toda, depois tive a oportunidade de sair também e ver muita coisa nova. E eu acho que assim, o São Geraldo é o alicerce. Eu lembro do Dr. Nassim, né? Eu tive uma relação boa com ele. Eu passei por quase todos os fellows lá. E eu lembro sempre dele. Ele colocava o dedo em rixa e falava, tem uma musiquinha mesmo. Ele colocava o dedo em rixa e falava: nunca se esqueçam que a grande obra do professor, que ele chamava o professor de professor, é o Hospital São Geraldo. Tanto que na formação da fundação, muitos professores catedráticos nossos saíram de São Geraldo e acabaram retornando, a maioria depois, né? E eu tive a oportunidade também de ser aluno de todos eles aí, do Dr. Nassim, do Fernando, do Fred, do João. Né? Ana Rosa, eu fiz plástico com a Ana Rosa e o professor Eduardo junto com o Valente também, peguei um trio fantástico, né? O doutor Enzo, companheiro, incrível a história dele, né? E não vamos falar aí de todos, o Fernando Oreste, todo mundo, o doutor Márcio Pitácio. Você pegar nome por nome no São Geraldo, é difícil você criar uma estrutura igual. Mesmo se for escolher a dedo, você pegar eu penso muito na questão, fora um pouquinho também da oftalmologia, questão empresarial, né? Ter sempre gente boa perto de você, para que todo mundo cresça, todo mundo sai ganhando. Se você tenta ganhar sozinho, você vai perder. E o São Geraldo fez isso de uma forma, entre aspas, gratuita, né? Foi de coração, todo mundo ficou lá, eu também fiquei lá. Então, assim, eu acho que a gente deve muito à instituição, né? E a gente passou muito aperto, né? Você falou do FACO. O primeiro FACO lá, antes de chegar ao Legacy, né? Que o Legacy era intocável. O Legacy era intocável. O Diplomax, que as coisas lá que tinha, não. Era o outro lá, qualquer outro. O da Alcon antigo. Era Universal 2. Universal 2. O dia que dava para operar com esse, tinha que soltar foguete, porque era tanto cano para lá, cano para cá. Hoje você chega e já está tudo pronto, né? E faz. Mas a gente batalhava, estudava, via o que fazia. O Legacy então, eu pegava cassete, pegava 10, fazia 2, levava para esterilizar no oxetileno, porque não tinha cassete para operar, faltava material, coisa toda. Então, assim, a questão da indústria, ela tem que participar, ela tem que estar andando de mão dada com a gente, né? A tecnologia, a indústria, tudo, ela não pode ser. A gente vê, às vezes, um cabo de guerra desnecessário, né? Mas, ao mesmo tempo, eu já vejo boa parte dos desenvolvedores de tecnologia, das grandes empresas e tudo mais, trabalhando bem essa parceria, que era muito mais canibalista para nós, em cima de nós, um tempo atrás. Hoje, assim, o médico ele tem que entender que ele não pode se vender, mas que ele precisa da indústria, mas a indústria tem que entender que precisa do médico também. A gente é que está transformando isso aí, tirando pessoas da baixa visão, da cegueira, o que é que seja, e o futuro ele é incerto, né? Mas que ele é grande, não tem dúvida, né? O São Geraldo tem uma história aí de formação de bons pensadores, de faróis nossos aí, né, João? Que vão fazendo isso. Então, essa questão desse casamento, tecnologia, indústria, desenvolvimento, a parte médica, ela é indissociável. Se tiver qualquer problema em relação a isso, todo mundo vai sair perdendo. Então, hoje a gente está vendo as empresas, né, elas investirem cada vez mais, as tecnologias vão aparecendo, obviamente, isso facilita, né? E, na verdade, depois que você chegou num degrau, você vai dar um passo em cima desse degrau, você não vai vir do zero. Então, a questão da mudança, ela é menos danosa, entre aspas, do que tirar do zero, né? Pensa o doutor Fernando implantando lente, o pessoal xingando está implantando lente. Uhum. E hoje a gente fala assim, nós estamos decidindo para você se a sua lente melhor vai ser essa ou essa, né? Quem dera se nossos pacientes tivessem um pouquinho do discernimento que a gente tem sobre isso para fazer escolhas próprias do que vai usar. E eu tive essa oportunidade. Exatamente. E quando você, para as novas gerações, eu vou falar ali na Câmara, a gente está falando aqui de propósito, né, de legado. O São Geraldo é uma escola que deixou o legado. Nós somos frutos desse legado, que foi pensado até por uma alma iluminada, o professor Hilton Rocha, que ele nem conheceu em vida, mas a gente está falando dele até hoje. Legado é isso, é quando você é lembrado pela obra que você deixou em serviço da humanidade. Então, Fred, aí eu queria agora dar um passinho para frente, né? Você hoje está responsável pela catarata, né, do setor de catarata do São Geraldo, e como preparar o ensino para esse novo mundo digital, conectado,
vai ver que o aluno vai te perguntar uma coisa que a gente nem sabe, que já viu no chat GPT, Gemini, sei lá onde. Como é que você vê o ensino mais próximo também, até online? Eu estou falando das grandes escolas começarem a digitalizar mais, fazer cursos online. A gente tem um país continental que não dá para ficar restrito àquela quantidade de residentes, pelo menos, não uma formação completa, mas pelo menos algum tipo de formação. E também ver a sua experiência no MyLearning, na Bioscience, como outra forma, né, de você modernizar, entre aspas, e conectar. Então, fala um pouco desse overview do que passou, mas agora conectado com o que você vê hoje e o que você acha que pode melhorar também em termos de difusão do conhecimento. Sim, hoje são tempos bem diferentes, né? Primeiro eu quero, lá no São Geraldo, nós estamos vivendo um ressurgimento um pouco da catarata, graças ao pessoal, o Roberto Teixeira, o Alberto Diniz, que está lá, o Daniel Vitor, que chegaram injetando um oxigênio novo lá e chamaram eu, e agora também o Eduardo Adan está junto com a gente lá, abrindo um ambulatório de catarata para discutir com os residentes os casos, né? Então nós estamos vivendo um momento novo, não é só eu que estou responsável junto lá, não, um time todo que está por trás. Mas hoje está diferente, né? Na nossa época, a gente aprendia meio que na raça, né? A gente tinha pessoas como o Dr. Fernando, que faziam essas reuniões, onde eu ficava lá na casinha, manejando os vídeos e colocando, discutindo. Isso foi uma coisa importantíssima para nós, que estava começando uma técnica nova, que pouca gente sabia. Eu lembro que minha primeira faco, eu sabia tudo de teoria. E o meu colega, que era o Alexandre Magalhães, meu colega de residência, ainda é um cirurgião super habilidoso, mas ele não tinha acompanhado a parte teórica, a parte de fluídica, todas as coisas da faco, né? Então, o primeiro paciente não foi paciente meu, não foi paciente dele, e foi ele que operou com a minha cabeça. Eu narrando e falando com ele o que ele tinha que fazer, a gente tinha uma conexão muito boa. Eu falava, pisa, tira o pé, vai para lá, vai para cá, e tudo deu certo, ficou maravilhosa a cirurgia. Mas era assim que a gente fazia, né? Era assim que a gente fazia. Hoje está muito diferente. Hoje a gente tem o YouTube, tem o Cataract Coach do Dai e outros vídeos maravilhosos de cirurgiões que vão colocando. Então, hoje, as técnicas cirúrgicas, está tudo muito fácil. O residente já está habituado a procurar as informações dele no vídeo. Então, a gente tinha uma curva de aprendizado que demorava, sei lá, meses, anos para ir desenvolvendo. Hoje, o residente interessado consegue desenvolver habilidade e encurtar essa curva de aprendizado demais com a ajuda da tecnologia, de vídeo, de todas essas informações que estão aí. Além e é claro que nada disso sozinho é suficiente. Então, a presença do preceptor, do mentor, do orientador, junto, trocando a experiência do que está acontecendo ali na hora, tirando a dúvida, é diferente. Então, a gente tem que estar junto, tem que estar presente. A presença no bloco cirúrgico, né? A orientação na hora que o residente está com a mão na massa ali, com o preceptor que mais experiente, isso tudo não tem como substituir. Mas o residente ou o fellow já consegue ver antes um exemplo de uma complicação, ele não precisa, às vezes, de vivenciar aquilo para ter experiência mais, ele consegue aprender isso com vídeos de outros colegas, de outros cirurgiões, que estão fáceis da gente ver hoje, né? E aí tem também um grande visionário dessa nova forma de aprendizagem, que é o Milton Iorgi, né? Sim, claro. Que começou isso lá na Paulista e virou hoje, né, o que ele tem do MyLearning, que é um grupo que eu faço parte, a proposta é essa, a gente reúne a cada 15 dias para discutir, tem toda uma sequência de temas durante o ano, mas a gente está sempre junto num grupo de WhatsApp, onde os fellows colocam seus casos, a gente discute, lá tem colegas gabaritadíssimos de todo o Brasil, está lá o Francisco Porfírio, o Neto Rosatelli, a Bruna Ventura, o Celso Buenovski, o Cláudio Trindade, o Mauro Cabral, lá do Rio Grande do Sul, que a gente congrega ali. Eu posso estar até deixando de falar alguém, porque a gente às vezes esquece, mas é um grupo de gente que está ali para ter essa interação online, e a gente se encontra nesses eventos, como a gente está aqui hoje. E como ele, existem outros também, existem outros fellows, outros grupos
no Brasil e no mundo que estão facilitando e encurtando essa questão de educação e de aprendizado de cirurgia. Né? Isso é muito legal. E, assim, como você permeia os dois mundos, tanto o mundo acadêmico como o mundo mais científico, direcionado ao produto, fala um pouco da sua experiência, do que você viu na Bioscience, como tanto conselheiro nosso, como também vendo essa interação interdisciplinar tão rara, às vezes, no país, né? Isso é uma coisa muito sua, João. Isso é uma capacidade que você tem de agregar as pessoas, né? E de mundos diferentes, né? Você conseguiu juntar o pessoal da engenharia, da física, com a sua ideia, com os seus propósitos, e a gente acompanhar isso é uma coisa espetacular, né? Então, eu acho que hoje essa questão de interdisciplinaridade é fundamental para você desenvolver coisas novas, ideias novas, né? A gente, dentro do nosso universo, a gente enxerga só aquilo ali, né? A visão de fora, muitas vezes a gente não consegue sair para ter. Então, na hora que a gente vê pessoas de outras áreas participando, a gente ajuda, mas eles com outras ideias, com outras visões, conseguem fazer a coisa potencializar e desenvolver de uma forma diferente, né? Então, isso é uma coisa sua, não é fácil, né? Se a gente vê que você tem essa capacidade, e é por isso que está tendo esse sucesso todo, né? Estão acontecendo as coisas, né? As coisas estão virando realidade, né? Os produtos estão chegando. Eu, assim, proponho que a gente, no ano que vem, comece a conectar um pouco mais isso lá no São Geraldo, entendeu? Ter, por exemplo, uma reunião a cada 15 dias, aí um engenheiro pode falar um aspecto, tal, começar a aproximar o fellow também, por que vem a física ótica, por que vem a IA, e o que isso vai impactar na vida dele, começar a abrir a mente, né? E a nossa também, porque a troca entre o que vocês estão precisando, eu digo assim, vocês sabem a dor, né? E os engenheiros sabem como resolver, né? Não é assim? É assim. Então, eu acho que um dos caminhos também é aproximar mais ainda a parte oftalmológica, que por questões até físicas, né? Ela ficou mais isolada, porque é no centro da cidade e toda a engenharia é lá na Pampulha, quer dizer, existe uma distância, né? Física mesmo. Então, de repente, começar a aproximar um pouquinho mais, a gente pode conversar sobre isso aí, tendo você, o Adam, Daniel e Diniz, né? Sim. A gente poder conversar isso em algum momento, porque eu acho que vai fazer parte dessa nova estrutura, né? Você trabalhar com o STEM, né? Que é Science, Engineer, Maths, né? E Tech, né? E o Fellow, com o novo IA, com tudo isso que você tem aí, ele tem que começar a enxergar fora da caixa, até propor soluções dentro das dores que ele está passando durante o aprendizado, né? Então, eu acho que fazer essa conexão, que já é muito feita no exterior, né? A conexão entre... Na verdade, a gente sempre recebeu a coisa pronta, né? Exatamente. E a gente de um lado e a parte da engenharia, tudo, de desenvolvimento, estava do outro. A gente nunca participou disso, né? Isso você tem que do outro lado, né? É importante. Os engenheiros também não participam dentro da gente. Claro. Foi uma coisa que interessante que aconteceu comigo, a gente trouxe os engenheiros da Logos dentro do meu bloco cirúrgico, né? Sim, eles acompanharam as minhas cirurgias, fizeram a escala, os estagiários, todos começaram a acompanhar, porque eles trabalhando ali nos computadores, nas máquinas, eles não têm ideia de como é que a coisa chega lá na outra ponta, que é o olho do paciente, né? Exato. Então foi fechando um círculo ali de uma forma que foi muito legal para eles e para nós também, da nossa troca de ideias, né? Até chegar, nós fizemos os primeiros implantes de Galaxy, foi na mãe do Diogo e na mãe do Rodrigo, que foram engenheiros que participaram todo do processo de desenvolvimento. E eu fiz do pai do Aidano, que é o da computação. Foram momentos emocionantes ali, da gente, para eles e para mim, deles estarem vendo o produto que eles ajudaram a desenvolver, sendo implantado num parente mais próximo possível, que é a mãe, né? Então, e eu participando desse processo, sendo o mediador, o vetor, né, desse momento, foi realmente algo emocionante. Como também foi emocionante os físicos indo a Maceió e encontrando com o paciente. Eles já tinham feito outros projetos isolados,
e nunca tinham visto a reverberação humana na questão. Então, foi muito emocionante o paciente dando um abraço neles e agradecendo, e a gente fez esse encontro também, e que o Fred participou também aqui, né, lá em BH, porque a gente trouxe também para os acadêmicos, no caso de engenharia, verem também o paciente, conversarem e ter esse encontro de saber, assim, no resultado final, o que derivou aquele estudo que às vezes é muito árido, né? Uhum. Muito desgastante, até maçante, de 4, 5 anos de pura matemática e física, engenharia e IA. Então, assim, parafraseando isso, né, a gente vai colocar agora um novo step nessa experiência humanística hoje. Então, eu falei para vocês no começo do podcast que nós tínhamos uma surpresa para vocês aqui nessa mesa. Não só de estar com 2 ícones aqui da oftalmologia mineira, mas eu agora vou revelar para vocês o que nos une aqui em termos tecnológicos, né? Desde o início do desenvolvimento em 2020, que foi feito em Maceió, em Minas, através da engenharia mineira, e do Fred também, que participou, e agora culminando na surpresa que o Fred vai narrar e o Alair vai terminar de explicar, né? Então, Fred, fala a segunda camada de experiência. Você implantou nos engenheiros e aí depois você fez o quê? No meio dessa coisa toda acontecendo, né? Eu recebo uma ligação do Alair falando: Fred, estou querendo ir te ver para a gente conversar, porque estou querendo que você me opere de catarata. Falei: que isso? Vocês são mais novos de nós aqui. Isso. Como é que é essa história, né? Mas aconteceu, né? Aconteceu com ele e eu me senti extremamente honrado com o fato dele ter me escolhido para operá-lo. E quando ele chegou lá para a gente conversar, a gente viu que estava indicado, ele sabia, né? A cirurgia, ele vai contar isso, estava atrapalhando o trabalho dele como cirurgião já, a visão, então tinha que operar mesmo. E culminou no mesmo momento que a Galaxy chegou para nós, né? Claro que a gente ainda tinha uma experiência muito limitada, foi na primeira, segunda semana, foi na segunda semana que a Galaxy estava aqui já disponível para nós, mas como nós acompanhamos o processo todo, né? A gente já tinha o conhecimento da experiência de 1 ano já, que ela já estava começando a ser implantada na Europa. O Alair estava sabendo também do desenvolvimento, né? Me perguntou o que eu achava. Eu falei: você conhece lentes intraoculares tão bem quanto a gente, né? Então, se fosse no meu olho hoje, eu teria escolhido essa lente para implantar para mim. Mas, é claro, você tem o conhecimento para escolher. Claro. Da mesma forma que você está me escolhendo como para te operar, que lente que você desejava para você. E nós fomos em frente, agora é com ele. Aí, o bacana é que você é um dos primeiros cirurgiões oftalmológicos, né, de catarata, né, operados com uma tecnologia que foi desenvolvida aqui no Brasil junto com a Inglaterra e que você também participou da nossa formação. Sim. Quer dizer, né, a gente se conhece como pesquisador, como cirurgião e como amigo, né? Então, para mim é muito emocionante esse momento de uma tecnologia que foi gestada entre a gente, está no seu olho. Um grande amigo meu que eu tenho um respeito muito grande, um carinho muito grande. Então, eu queria colocar isso vai ficar para as futuras gerações. Isso. E aí eu queria também entender assim, como foi sua decisão inicialmente, né? O que te motivou a escolher essa tecnologia? Conta um pouco durante a cirurgia o que aconteceu e o pós-operatório também. Na verdade, eu sou um cirurgião de segmento anterior, faço um volume bastante razoável, faço de 150 a 180 cirurgias mês, sendo que 60% a 70% dos pacientes recebem lentes que a gente coloca como premium, né? Mas de lentes que vão, além disso, corrigir graus. E acho que tudo foi bem casado. Eu fui perdendo um pouco da qualidade de visão, né? Como eu já comentei com vocês, principalmente não aqui pro pessoal, né? Secundário ao uso de colírio, né? Que eu precisei usar colírio numa situação. Desenvolvi uma catarata que ela distorce a imagem e começou a me atrapalhar em termos de noção de profundidade, iniciando a perda de noção de profundidade. E é um incômodo de luzes, tudo, né? Então, eu falei, vamos embora. Aí mandei a mensagem para o Fred, ele respondeu, eu falei, então é com ele mesmo. Conheço a história, conheço
tudo, capacidade de vocês dois. A adesão para mim foi muito fácil da lente. Porque eu trabalho com o paciente que queixa determinados sintomas, relata sintomas para a gente, de lentes fantásticas, que melhoram a visão, melhoram a visão, mas que tem coisas que incomodam, né? Que mais ou menos dependendo do paciente. E eu li muitos estudos sobre a Galaxy e tal, viu? E o que os estudos baseados em IA mostraram sobre distorções, etc., é o que acontece. Então, para mim, eu cheguei, ainda briguei com o Fred, vamos botar a linha do João? Vamos. Eu quero a linha do João. Não, mas foi assim. Então, assim, ele me atendeu numa sexta à tarde, passou uma semana já operamos, né? Eu operei na sexta, só não trabalhei sábado porque já era sábado. Demais, né? Já era sábado. Na segunda-feira trabalhando e assim, foi legal que eu optei por não ter uma anestesia maior, né? Foi uma anestesia só tópica mesmo, praticamente sem sedação, porque eu conversei com o Fred o tempo inteiro. E fomos conversando sobre a cirurgia, fiz isso aqui, tá o quê? Tudo. Ainda falou com a auxiliar. Aqui, ó, a cápsula ficou parecendo de fento, redondinho, graças a Deus. E a gente tem a noção da coisa, né? E a gente consegue. A hora que hidrodisseca, borra tudo. Você vai vendo. Na hora que hidrodisseca, acabou, né? E a tecnologia que a gente usou, que não foi através do microscópio, quer dizer, a luz, ela não é direta, então você tolera muito mais a luz. Então você não fica ofuscado totalmente. E eu vendo o Fred de óculos, com óculos. Aí no final, que estava limpinho, foi implantar a lente, borrou de novo. Falei, pronto, deu zero. Você perguntou a pergunta que não quer calar, não rompeu não, né? Não, a lente, eu estou um pouquinho tiltado, dobrado um pouco, e aí voltou. Já depois de 2, 3 horas, eu estava já com a visão melhor. E o ganho dela, ele é a questão, eu acredito muito, tanto da estabilidade da lente, né, que a cápsula vai fechando, vai ficando menos desproporcional, mas a questão da neuroadaptação, que é fantástica, ela é fácil, né? Então, quer dizer, hoje eu tenho uma visão de 20/20 para longe, que é a visão total, e eu leio J1 perto. Eu leio J1 aqui. Eu não tenho que fazer isso. Isso que é legal. O intermediário meu, ao contrário da maioria dos relatos, ele é um pouquinho aquém de perto. Não me atrapalha em nada. A vida nossa, na verdade, 99% dela, ela é aqui e é lá. Exato. Certo? Isso não me... Mas painel de carro, você vê? Tranquilo. Eu moro num condomínio fora da cidade, como todo mundo sai do consultório à noite, né? Ninguém sai de dia. E os halos, alguma percepção? Eu tenho uma percepção leve de halo, não tenho desfotopsia nenhuma. Eu tenho um borramento, na verdade, que é como, eu brinco que é como se eu tivesse um astigmatismo tipo de zero. É um glare. De 0,75 contra a regra. Pronto, essa é a minha visão em relação às luzes. E como eu fui observando, né, a gente começa a vê-los de noite a partir de 10, 15 metros. Antes você não vê. Isso que é legal. Coloquei no sensor para poder ver a distância e tudo. E mais se o fundo é escuro e a luz principalmente vermelha, que é um contraste grande. A luz branca dá menos. Fundo branco você não vê. Lâmpadas de LED fluorescente do dia a dia, nada. Fantástico. E você dirige normal, isso não te atrapalha? Bom, normal para mim depende, mas pela não visão, me atrapalha. Pela visão, né? Pela visão normal. Normal, né? E tem uma coisa bacana que nos une, a experiência da transformação que a gente tem quando a gente vira o paciente, né? Porque, Nossa. Né, o olho é a janela mesmo da alma, né? Isso está escrito, inclusive, em textos filosóficos, né? Que é onde você absorve o conhecimento através do fóton. Sim. E há 5 anos atrás, eu tinha miopia, né? Vocês lembram? Sim. Eu de óculos no São Geraldo. E eu comecei a ter alergia às lentes e tal. E aquilo ficou me incomodando. Até que eu decidi fazer a cirurgia refrativa. Né? Foi, no caso, uma suíte refrativa, usando Contora, que é a técnica topoguiada, né? Então, eu calculei tudo e falei para o cirurgião que me operou, que foi o Dalton Ramos, que é um cirurgião super experiente em Maceió. Eu disse, qualquer coisa que eu não vi de longe, perto, por conta de erro refracional, fui eu que fiz o cálculo. Você só faz o flap aqui no Phantom e vamos embora.
E aí o bacana é esse olho eu deixei totalmente para longe. Aham. E esse aqui eu Sou deixei tipo dominante. 0,75/1, porque eu já tinha uma córnea muito prolada, Uhum. mesmo com laser ainda ficou um pouquinho. E hoje eu estou com 51, não uso para nada. E a neuroadaptação dessa mini monovisão, dessa báscula, foi em 1 mês. Depois de 1 mês agora, eu não noto. Só se eu fizer assim. E aí eu acho que o legal, como eu fiz contora, tirou as aberrações da córnea, tinha um astigmatismozinho mais para superior, que é até bom, né? E aí eu fiquei 20/25. Eu sou 20/25 com esse olho menos 0,75. Então, mas o que eu queria colocar é que essa experiência modifica muito a gente, né? Da Claro. gente estar na mão do outro colega. E aí tem esse negócio que eu ia relatar para você. É a mesma coisa que você falou da hidrodissecção, que apagou tudo. Para vocês Flap. dois. Quando você levanta o flap e você pede para olhar numa luzinha verde, Que qualquer luzinha é coisa, essa? não existe essa luz, entendeu? Você tem um borrão desse tamanho e você não tem luz. Você acha que está com uma luz pontiforme. Depois que você levanta aquelas 100 mil, Isso é bom você imagina a saber. quantidade de grau que você tem. Você está É bom vendo saber 10. que a gente cobra isso do paciente. Ainda bem que o eye tracker funciona, né? Funciona. Isso, aí É disse, olha para a fantástico. luzinha, disse que luz, era um canhão de luz desse tamanho, eu fiquei quieto, né? Não mexi nada. Cadê Na o... hora lá Mas ele era fez finto, né? O risco era melhor isso. dar um fleck embora. alguma Mas coisa. assim, a experiência que a gente está partilhando aqui é muito bacana quando você se coloca, né? E o Fred teve a oportunidade, eu acho que ao longo desse 1 mês, 2 meses agora, de justamente fazer a cirurgia da Galaxy, né, nos engenheiros e depois num amigo nosso, Sim. colega e cirurgião de catarata. Uma experiência única, né, no mundo. Né? Isso é interessante. Como cirurgião, no momento que a gente está operando, são sensações que a gente não tem no dia a dia com os pacientes do dia a dia, né? São momentos aí diferentes mesmo. Tem a chance de... Né? Claro que na hora que a gente está operando ali, a gente está concentrado, claro. Né? Não muda o nosso momento tecnicamente, né? Na hora que a gente está ali operando, é a gente olhando para o olho e fazendo assim, o que tem que fazer. Naquela hora não vem na cabeça, né? A gente tem que fazer cada momento, cada passo da cirurgia. Eu pelo menos consigo abstrair muito bem. Operei minha mãe, operei pessoas assim, né? Que a gente operei vários tios, né? Meu pai tem 9 irmãos na família, já operei quase todos. E na minha mãe também, operei os meus tios todos. Então quando a gente opera uma pessoa que é próxima, né? Um familiar, um amigo. Claro que é diferente, mas o momento ali, aqueles minutinhos que a gente está trabalhando no olho, é tudo igual. Parece tudo. Porque tudo igual. É muito diferente, né? O tipo de cirurgia que a gente pratica, com o nível de segurança, etc., o risco muito pequeno, né? Principalmente o risco físico geral, não só do olho pequeno, isso dá uma segurança para a gente também. Eu também tive vontade de operar. Eu operei minha mãe e minha sogra no mesmo dia. Eu ia fazer um comentário, mas não vou. Mas, me abster dele. Mas o que acontece? O que eu pensei quando eu fui operar minha mãe? O que eu vou pedir para operar minha mãe? Eu vou operar minha mãe. Eu confio no que eu faço. Né? Então, eu fui, na época, foi quando lançou, ainda lá atrás, a Restor, aí coloquei nela e na manhã da Ana Cláudia, no mesmo dia. Operei as duas, me deu um angu de caroço, mas foi ótimo no final. Operei as duas, tranquilo, como eu já operei vários familiares, colegas médicos, eu opero bastante colegas médicos. Faco refrativo em colegas médicos, né? Estou planejado agora 4 colegas médicos para poder colocar a Galaxy. São 2 anestesistas, um psiquiatra e um dermatologista. Eu estou vendo quem vai dar mais problemas, se é o psiquiatra ou os anestesistas, mas vamos lá. Vamos ver, depois você conta para a gente. Então, uma coisa que eu quero saber de vocês, que tiveram experiência como pacientes, é como é que muda a relação de vocês com os seus pacientes, tendo sido pacientes primeiro, porque isso eu não tive ainda. Isso é fantástico. O que acontece? Primeiro que, assim, todo colírio que lança, tudo, eu experimento em mim para saber se dói, se não dói, o efeito. Bah, isso tudo bem. E gosto de experimentar as tecnologias também. Você não vai fazer um procedimento que você não precisa, obviamente. Então, você vai para o outro campo. Mas a gente que trabalha com volume grande, cirúrgico, tudo, é um puxão para a gente voltar para a situação de não colocar a coisa como comum. Aquilo é o momento dos mais importantes da vida do paciente. Ali está decidindo a trajetória dele, porque a cirurgia ela não é isenta de riscos. Você pode ter uma complicação, que é raro, graças a Deus, mas ela existe. Então, ali você está decidindo uma visão boa ou uma visão ruim. Né?
Então, o fator nosso, isso aí é fantástico, né? E para a questão que eu sou também um pouquinho empresário, foi fantástico. Porque muitos pacientes ainda têm aquele receio da cirurgia. Ah, o meu médico falou que tem que amadurecer, o outro falou que isso, aquilo. Gostava do doutor Fernando, né? A que amadurece é manga, a catarata não amadurece, não. E assim, então, eu tenho hoje como dar o depoimento do paciente e falar assim, eu fiz a cirurgia. Bom, agora o mundo já sabe, quem me operou, né, era segredo, porque eu estava com medo dos meus pacientes procurarem ele, mas agora todo mundo já sabe. Mas assim, a hora que eu casei, foi muito seguro para mim, João e Fred. Eu não titubeei nem na escolha do cirurgião, nem na escolha da lente. Veio lá de trás para mim, final dos anos 90 e dos anos 2000, no São Geraldo. A gente sabe a história de cada um. Ela é reta, pronto. Aquilo ali não sai. Então não tem como uma coisa, claro que pode ter um problema, mas não tem como uma coisa sair muito do rumo. Entendeu? Para mim foi muito natural. Me melhorou. Eu me considero um médico que tem uma boa relação com os pacientes, mas melhorou muito a minha visão em relação à situação deles na hora. Eu entendo hoje o paciente tem pernas trêmulas, que desespera, que na sedação quer sair correndo. Eu fui tranquilíssimo, fui lá, aqui mesmo, embora, tudo. Você tocou num ponto interessante, que eu vou puxar um pouco aqui do Fred, que acho que a grande limitação da cirurgia para o paciente é o medo, né? Porque está lidando com a visão. Como é que você lida com isso na hora do pré-operatório ou na hora de uma conversa que a gente tem para transmitir de uma maneira ética, sem aquele over-delivery, mas ao mesmo tempo também tranquilizando, né? Por mais que a gente fale para o paciente, não precisa, é difícil, porque a coisa vem de dentro, né? O que eu particularmente faço, eu falo, é natural, que é uma coisa natural, se fosse eu teria também, mas que eu vou estar junto o tempo todo, nós temos uma equipe junto o tempo todo, que vai estar junto com ele em todos os momentos, em todos os passos, quer dizer, desde esse momento que a gente está fazendo os exames e decidindo a lente, decidindo em fazer a cirurgia, escolhendo uma data para fazer, encaixando na agenda do paciente, quanto tempo ele tem que ficar sem trabalhar. Isso tudo, cada pequeno detalhe ali na conversa demonstra para o paciente que nós estamos num processo juntos, que nós estamos seguindo uma trajetória que não é simplesmente aquele momento da cirurgia, que é um processo inteiro que está sendo acompanhado por uma estrutura inteira, né? Então, desde a recepção da clínica, do momento que ele marca a consulta, até as orientações que ele vai receber, de como é que ele precisa fazer, o que ele precisa levar, quanto tempo de jejum, como é que é. Isso tudo vai dando para o paciente uma segurança de que é um processo que está sendo acompanhado por toda uma estrutura. Não é só aquela prestação daquele serviço naquele momento, e que qualquer coisa que possa acontecer em algum dos momentos dessa trajetória, ele vai estar apoiado por toda a estrutura. Então, operei pacientes antes de viajar para o congresso aqui. Falei, estou saindo de viagem, mas eu estou disponível no meu celular, estou disponível no meu WhatsApp. Se precisar de alguém te olhar enquanto eu estiver fora, eu tenho colegas que já estão dispostos a isso, que vão me dar notícia. Quando eu voltar, nós estamos juntos. Então, mas a chance de que aconteça alguma coisa, ela é muito pequena, porque a gente sabe que é uma cirurgia segura. Então, eu acho que o que dá segurança para o paciente não é a gente falar que não dói, que não vai ter dor, é ele saber que está sendo amparado em todos os momentos, né? Então, isso eu acho que é o que pode dar mais segurança, né? Porque a gente só vai saber mesmo depois que passa pela experiência. Às vezes o segundo olho é um pouco mais fácil, né? Porque depois que o paciente passou já pela experiência do primeiro olho, eu já acho ele que já tem... a maioria dos pacientes acha o segundo olho pior. E eu já estudei isso a fundo. E eu fui na causa. Quando o paciente... eu fiz estatisticamente isso, foram 1.800 olhos, um estudo prospectivo. Eu dividi por 50% mulheres, 50% homens. 50% operaram o primeiro olho esquerdo, 50% o direito. Então, assim, fui tirando todos os erros. O mesmo anestesista,
horário, mesmo dia de cirurgia, eu estava fazendo com 15 dias de diferença, e 93% dos pacientes acharam o segundo olho pior. É mesmo? Isso foi na minha Que interessante. estatística. Aí eu fui atrás disso para entender, tem que ter uma causa disso. O que eu consegui enxergar foi que o paciente ele vai para a primeira cirurgia com uma expectativa ruim. Uhum. Porque o vizinho falou que tira o olho para fora, esfrega e volta. Eles perguntam, como é que tira o olho e volta? Né? Isso eu vivo isso. Eu moro no interior, eu vivo isso. Mas vocês devem ver Acontece, também. Que a agulha é gigantesca, que não sei o que, tem tudo. Então, quer dizer, a expectativa do incômodo é muito grande. O incômodo ele não é zero, mas ele é pequeno. Só que o nosso subconsciente, ele trabalha em cima de quê? Da sua experiência e te protegendo das coisas que você viveu. Isso é em tudo na vida da gente. Aí, no segundo olho, esse incômodo pequeno que o paciente tem, muitas vezes ele é suprimido pelo nosso subconsciente como zero. Uhum. Então, qualquer incômodo, ele sente. Então, é muito comum o paciente queixar para mim no primeiro olho, incomodou um pouquinho isso aqui. Ele chega no segundo, ele queixa a mesma coisa. Uhum. Aí ele fala comigo, não, o primeiro não incomodou. Uhum. Aí tá lá no eu falei, não, tá aqui. Eu faço questão de escrever por causa disso, entendeu? Porque essas coisas são assim. Então, isso é na minha experiência. Né? E eu estudei bastante isso para chegar nesse ponto. O que eu achei de explicação foi isso. Tem um estudo japonês, não sei se você viu, ele já acha flare no outro olho antes de operar. Sabia? Ah, é? Ele já tem uma microinflamação do outro olho por resposta. Mas o que eu quis dizer quando eu não. falei, que você acha que o paciente tomar a decisão de fazer a cirurgia do segundo mais olho fácil, é mais fácil, não que a experiência seja E melhor. claro, né? o seguinte, ele já está com o olho, igual o meu caso. Né? Hoje o meu olho, que não era ruim, hoje está ruim proporcional, em comparação com o novo. Uhum. Então, eu quando opero o primeiro olho, é o que a gente faz normalmente, né? Inclusive por causa de anisecônia, de formação de imagem, qualidade, contraste, muda tudo. Meu olho hoje, o contraste do que eu implantei a Galaxy, eu não lembro desse contraste. Claro que eu tive ele lá na adolescência, até uns 20, 25 anos. Mas a gente lembra o ontem, a gente não lembra de lá. Né? Então, para mim, a visão boa que eu tinha antes de operar e de desenvolver essa catarata é a visão desse olho aqui. E hoje não é. O Tiago, né, que você teve a oportunidade de ver, porque foi um paciente também jovem que implantou só no olho, ele relatava isso, né, Fred? Ele dizia que o olho que operou tinha mais contraste do que o que estava natural. Não tem comparação. Isso é interessante. Eu não lembro desse contraste. Por quê? Porque, como eu disse, né, tive ele lá atrás, provavelmente. Mas eu não lembro desse contraste. Isso aí não participou da minha vida recente. Interessante. Só respondendo sua pergunta em relação à minha perspectiva como paciente. A primeira coisa é o que a gente faz próximo de um milagre. Uhum. Então, porque imagina, eu tinha 6 graus de miopia. Então, eu fui para casa, ainda um edema do flap, a lente de contato. Aí eu descansei durante 4 horas. Quando eu abri o olho, eu estava vendo legenda na TV. Tipo, devia estar já 20/30, 20/25. Bom demais, né? Eu olhei a orla, já estava vendo lá embaixo. Então, é uma coisa assim, é muito impactante, né? Porque muda, tipo, em horas, uma perspectiva que você já estava te incomodando há algum tempo. Então, esse shift de mudança é muito grande. A primeira é que você entende mesmo que esse medo é inconsciente e inato, né? Sim. Porque, no caso meu, não tinha sedação, como você não quis sedação, mas a mim não tinha. E realmente, eu não entendo o paciente que ainda mexe alguma coisa, porque eu fiquei sem respirar na hora do flap, entendeu? Do docking. Ele fez, olha, você não mexe, não precisa me pedir. Você conhece. Não precisa me pedir para não mexer. Então, assim, mas assim, o impacto que teve, por exemplo, eu tinha uma cena, né, interessante, para você ter uma ideia de como a miopia limita. A gente tem casa de praia lá, então a gente vai muito para a praia com os 3 filhos, filho pequeno, tudo. Moro na praia, tem casa de praia. Aí nós íamos para o mar e minha esposa vinha atrás, eu sem óculos, né? E eu colocava o óculos com uma camisa preta, porque quando a corrente me levava, eu só via o ponto preto na areia, né? Então eu ia lá resgatar o óculos, imagine como é que é. Então, ela ia atrás. Eu digo, por que você está vindo atrás? Porque você pode perder um. Imagina o bullying, né? Você pode perder um. Né? Durante a sua ida, você não enxerga nada. Então, assim, a transformação que teve, por exemplo,
e outros aspectos psicológicos que não são levados em conta, entendeu? Eu voltei a jogar tênis, eu não nadava mais, eu voltei a nadar, eu comecei a ter uma vida até, tipo, no fim de semana, mais ligada a esporte, de que ficar um pouco mais sedentário, Isso tudo né? Mudou tudo. E agora que eu não tenho nem presbiopia para contar para vocês, entendeu? Que eu tenho mini básico e está tudo ótimo. Então, só para dizer assim, que o impacto que a gente gera no paciente é muito maior do que o que a gente acha que gera. Concorda? Mas vocês conseguem transmitir isso para os pacientes? Sim. Né? Na refrativa é a mesma coisa. O paciente pergunta, e aí o laser? Do que eu fiz no meu. Aí acabou a argumentação de medo. É muito comum, né? A gente receber essa pergunta em clínica, né? Ah, por que você não opera se vocês não operam? Por que médico não opera? Por que oftalmologista não opera? Opera. Desde que você tenha confiança, queira ou precise, acabou. Não tem isso. E aqui, ó. É uma solução. Ontem eu recebi esse presente da Rainer, né? Fantástico. Eu achei fantástico, né? Porque tem a Galaxy, justamente a colaboração Brasil-Inglaterra, Fantástico. e em cima da lente. Aí ontem eu mostrei ao João, o meu de 7 anos, e já está pronta a brincadeira quando eu voltar, né? Eu disse, pai, isso aqui é a espaçonave, você é o seu boneco, eu vou pegar a minha nave, tem um boneco para mim também. Ele já se interessou bastante aqui no presente, está agradecendo Fantástico. a Rainer Brasil. Então, queria encerrar, né, esse podcast incrível, né, com 2 excelentes, grandes cirurgiões que eu admiro tanto e também sou amigo pessoal, tenho essa honra de dizer isso, né, que sou amigo pessoal de vocês. Eu tenho a honra de dizer de vocês, a gente passa tempo sem encontrar, porque cada um está na sua vida, correndo, e para mim, João e Fred, prazer total. E muito, muito alegre, eu gosto muito da palavra alegre, mais do que feliz. Muito alegre e alegre também pela certeza da escolha minha, desse casamento todo. Esse casamento só aconteceu porque nós somos contemporâneos no São Geraldo e eu vi a base de todo mundo acontecer lá. Eu devo muito ao São Geraldo. Eu também. Foi uma conexão legal demais isso, né, de nós 3 juntos aqui, nesse momento, esse fato dessa coisa ter acontecido é espetacular, né? A gente está nessa conexão toda aqui. Nesse momento. Nesse momento espetacular. Muito bom, né? Foi incrível. E eu acho que, sabe, Laí, a gente tem que convidar os egressos do hospital a retornar. Isso é algo que eu quero deixar registrado aqui, entendeu? A gente precisa retornar. Seja indo uma vez por mês, seja dando uma aula, seja a gente se reunindo também uma vez por ano através da associação e até fazendo uma doação de equipamentos. O que custa? Garanta você que não custa nada. Claro. Ninguém aqui se opõe, né? E como a gente fez no auditório, né? Das cadeiras. Das cadeiras e da reforma do auditório. Então, eu acho que a gente tem que se inspirar um pouco nos Estados Unidos. O americano, ele tem essa devoção em retornar, como você está fazendo de forma voluntária, né? Presencial com a Dan. Mas eu acho que a gente tem que enaltecer essa cultura americana de retornar para o berço de origem casa e também devolver, seja em equipamento, seja em tempo, seja em alguma atenção. Então, convido aqui todos os ex-residentes do Hospital São Geraldo e também de outras escolas médicas, USP, Escola Paulista, Santas Casas, a começar a retornar para a escola de origem, porque eu acho que isso é muito bacana quando você volta e serve a entidade que tanto nos deu, né? É isso aí. Joia, obrigado a todos. Muito bom. Valeu. Uma união aqui para sempre. É isso aí. Isso aí. Valeu. Valeu. Obrigado.